Se você já sentiu que comer deixou de ser algo simples, que virou um momento de dúvida, de tensão e de será que vai dar ruim depois? Então esse vídeo com certeza é para você. Neste vídeo, a ideia é justamente te ajudar a sair deste ciclo de insegurança com a comida. Não é só sobre o que você pode ou não pode comer. É sobre voltar a ter clareza, confiança e autonomia nas suas próprias escolhas, sem viver refém e com medo. E eu não tô falando isso de fora de alguém que só estudou sobre o assunto. Eu também já estive deste lado. Eu já senti na pele o que é comer e depois lidar com as consequências. Eu já passei por fases de restrição mais rígida, confusão, medo, até entender o que realmente estava acontecendo no meu corpo demorou muito tempo. E também demorou como aprender a lidar com a minha restrição alimentar de uma forma mais equilibrada. E é exatamente isso que a gente vai conversar hoje. Quando comer deixa de ser algo natural e começa a parecer uma prova, onde qualquer deslize pode ter um preço alto, ou seja, a nota 0, se você já pegou pensando demais antes de comer, revisando mentalmente tudo ou até evitando situações por medo de passar mal, fica comigo porque este vídeo vai te ajudar a entender o que está por trás disso e por que isso não é fraqueza, e sim um mecanismo que faz sentido. Quando a gente fala de restrição alimentar, muita gente acha que o problema é só físico, só não comer aquilo e pronto. Mas não é tão simples. Em algum momento, a comida deixa de ser só comida. E é aí que começa o impacto emocional de verdade. Porque comer não é só colocar um nutriente para dentro. Comer é o almoço de domingo com a família, é o bolo de aniversário, é o jantar com os amigos, é aquele momento em que você relaxa depois de um dia super difícil. A comida tem memória, tem afeto, tem conexão. Ela faz parte de quem a gente é e de onde a gente pertence. Agora imagine o que acontece quando de repente você descobre que não pode mais comer certas coisas. É como se do nada você fosse tirado desse fluxo normal da vida. Enquanto tá todo mundo ali comendo, se divertindo sem pensar, você precisa pensar em tudo. Enquanto tá todo mundo escolhendo por somente prazer, você escolhe pelo medo. E isso começa a mexer com muitas coisas muito mais profundas do que só o intestino. Começa a mexer com a sua identidade. Aí você pensa, quem sou eu agora? Será que eu sou a pessoa que dá trabalho? Começa a mexer com o pertencimento. Será que eu ainda faço parte disso daqui? Porque algo que antes era leve vira tenso. Porque você passa a depender do controle o tempo todo. Porque nada mais é simplesmente deixa acontecer. E aí que acontece uma coisa que quase ninguém fala. Você entra em um tipo de luto. Só que é um luto totalmente invisível. Você não perdeu uma pessoa, então ninguém valida. Mas você perdeu coisas sim importantes. Você perde alimentos que você gostava, você perde a liberdade de comer sem pensar, você perde aquela sensação de normalidade de ser igual aos outros. Isso dói. Só que como ninguém enxerga isso como uma perda real, a pessoa começa a sentir que até começa a sentir errado por sentir isso. E aqui tem uma frase que é muito importante você entender. A pessoa não sofre só porque não pode comer algo. Sofre porque perde a sensação de ser como os outros. Isso gera um turbilhão interno. Vem a sensação de injustiça. Por que comigo? Vem a sensação de raiva do próprio corpo, como se estivesse te sabotando. E vem uma tristeza silenciosa, que nem você consegue explicar. Vem a culpa, porque você ainda quer comer aquilo, mas que te faz mal. E vem o medo. Será que eu vou ter que viver assim para sempre? É como se você tivesse o tempo inteiro em alerta. Como se a comida que antes era neutra e até positiva virasse uma espécie de campo minado. E aí entra um ponto muito importante, talvez o mais importante de todos. Se você se sente assim, faz sentido. Não é frescura, não é exagero, não é falta de força de vontade. Faz sentido você sentir assim,
porque você perdeu algo importante. Enquanto você não reconhece isso, você tenta resolver só no comportamento. Vou me controlar mais, vou ser mais rígido, vou evitar tudo, mas o emocional continua ali, não sendo resolvido. E é por isso que tanta gente fica preso nesse ciclo. Controla, explode, se culpa, tenta controlar ainda mais e nunca mais sai do lugar. Então, antes de qualquer estratégia alimentar, existe um passo anterior. Entender o que você está sentindo e dar um nome para isso. Porque quando você entende que não é só sobre comida, tudo começa a fazer mais sentido. Tem um ponto na restrição alimentar que quase ninguém explica direito e que muda completamente a forma como você se relaciona com a comida, que é o medo de errar. Porque para quem não tem restrição, errar na comida, no máximo, é um leve desconforto. Às vezes nem isso. Mas para quem tem, errar significa dor, estufamento, mal-estar, diarreia, um dia inteiro comprometido, uma semana inteira comprometida. Então não é só comer e ver no que vai dar. Existe um risco real. E é aí que comer deixa de ser algo natural e começa a virar uma espécie de prova. Tipo aquela sensação de quando você vai realmente fazer uma prova importante na escola. Você não responde no automático, você lê a pergunta 2, 3, 4 vezes e fica conferindo, será que a resposta está certa? Será que eu estou esquecendo de alguma coisa? Com a comida, começa a acontecer algo muito parecido. Você olha o prato e pensa, isso daqui tem lactose? Será que tem contaminação? Será que eu vou passar mal depois? Será que vale o risco? Não é mais só comer, é calcular, é prever, é tentar controlar o que pode acontecer depois. Este medo não surge do nada, ele é aprendido. Funciona como se fosse um mecanismo de defesa do próprio cérebro. Você come algo, erra, passa mal, o corpo sente. E o cérebro registra aquilo como uma ameaça. É como se criasse uma ligação direta entre isso aqui igual a perigo. Aí na próxima vez, ele tenta te proteger e ativa o alerta antes mesmo de você comer. É como um alarme que dispara cedo demais, mas com uma intenção boa, evitar que você sofra de novo. Só que com o tempo isso começa a escalar. Você não confia mais no sentir. Você começa a depender só do controle. Você não come mais com leveza, você come com tensão. Você não decide mais no momento, você precisa prever tudo antes. É como andar em um campo minado mesmo, né? Não dá para sair pisando em qualquer coisa. Cada passo precisa ser pensado, calculado, porque você sabe que se errar tem consequências. E aqui vai uma coisa muito importante que muda a forma como você vai enxergar. O problema não é errar. O problema é errar e sofrer no corpo, porque isso condiciona, isso ensina o seu cérebro que errar não é seguro. Então ele faz o que qualquer sistema inteligente faria. Tenta evitar o erro ao máximo. Por isso que muita gente acha que é falta de coragem, ou que a pessoa está sendo exagerada, difícil, controladora demais, mas não é isso. Na maioria das pessoas isso é uma autoproteção. É o corpo e o cérebro tentando te manter mais seguro, só que talvez passando um pouco do ponto. O efeito colateral disso é muito pesado, porque comer deixa de ser intuitivo. Vira uma soma de decisões mentais, vira checagem de rótulo, análise de ambiente, antecipação de sintomas, vira um estado de alerta constante. E quanto mais você vive assim, mais difícil fica de confiar de novo na comida e no próprio corpo. Então, se você reconhece isso, se você sente que precisa controlar tudo, que tem medo de errar, que qualquer decisão alimentar parece uma escolha de risco, isso não significa que você é fraco ou que está sendo exagerado. Significa que você aprendeu do jeito mais forte possível que errar dói. E a partir daí o seu sistema inteiro se organizou para evitar esta dor. Tem uma fase da restrição alimentar que muita gente entra e nem percebe, enquanto isso está consumindo a sua energia, que é a vigilância constante. Sabe quando parece que você nunca está desligado? Que mesmo quando está sentado para comer, a sua cabeça não para? Isso sim é uma vigilância. Quando você pega um produto, lê o rótulo 1, 2, 3 vezes como se estivesse procurando um erro escondido,
Isso é vigilância. É quando você olha no prato dos outros, tenta entender o que tem ali, mesmo que nem seja o seu prato. Isso é vigilância. É quando você quer perguntar os ingredientes, mas trava. Fica com vergonha. Não quer parecer a pessoa complicada. Isso é vigilância. É quando você ainda nem terminou a refeição e já está pensando na próxima. O que será que eu vou comer depois? Será que eu vou ter outra opção? Preciso me preparar. Isso é vigilância. E talvez o mais cansativo de tudo, você começa a monitorar o seu corpo o tempo todo. Qualquer sensação vira um sinal de alerta. Um leve inchaço já vira um deu ruim. Um barulhinho no intestino já acende uma preocupação. E isso não é exagero, isso é um estado de muito alerta do seu sistema nervoso. É como se seu corpo estivesse em um modo de atenção máxima o tempo inteiro, como se estivesse tentando prever e evitar qualquer problema antes de que ele aconteça. E para entender melhor, pense em um alarme de um carro muito sensível. Sabe aquele que dispara com qualquer coisinha? Passou um caminhão, ele dispara. Bateu um vento mais forte, ele dispara. A intenção dele é proteger, mas na prática ele não descansa e nem deixa ninguém descansar. A vigilância constante funciona exatamente assim. O problema é o custo disso. Porque viver nesse alerta, nesse estado, cansa. E não é pouco. É uma exaustão mental muito grande, porque você está sempre pensando, sempre avaliando, sempre antecipando. E a sua ansiedade aumenta. Porque o seu cérebro entende que você está sempre em alerta. Porque o seu cérebro entende que se você está sempre em alerta é porque tem perigo o tempo todo. Os próprios sintomas digestivos podem aumentar porque um corpo em alerta constante digere pior. O prazer de comer vai embora porque você não está presente, você está analisando. E com o tempo você começa a perder a confiança no próprio corpo como se ele fosse imprevisível o tempo inteiro. E aqui entra um ponto que parece contraditório, mas é muito real. Quanto mais você controlar para não passar mal, mais sensível o seu corpo pode ficar. Porque controle excessivo mantém-o em alerta, e um sistema em alerta constante reage mais. É como alguém que dorme mal por dias seguidos. No começo é só cansaço, depois qualquer coisa irrita, qualquer barulho incomoda. Tudo fica mais intenso. O corpo ele perde essa capacidade de lidar com os estímulos normais. Então, se você sente que está sempre atento, sempre analisando, sempre cansado de ter que pensar tanto para comer, isso não é drama. É cansaço real. E talvez uma das coisas mais importantes de reconhecer é exatamente isso. Você não está exagerando. Você está cansado de nunca poder mais desligar. Tem um mecanismo que acontece de uma forma muito silenciosa na restrição alimentar, mas que, quando você percebe, já tomou conta de muita coisa, que é a generalização. Funciona mais ou menos assim. Você come o alimento, passa mal e o seu cérebro registra aquilo como perigo. Até aí tudo bem, já é mais ou menos o esperado. O problema é que vem depois. O cérebro, ele não pensa, foi só esse alimento específico, nessa quantidade e nesse contexto. Ele simplifica tudo. Ele faz uma espécie de atalho e conclui que isso daqui faz mal e coisas parecidas também podem fazer, então é melhor evitar tudo. É como se ele estivesse tentando te proteger, ampliando a zona de perigo. Pensa numa situação simples. Alguém leva uma picada de um animal específico no mato. O cérebro não vai falar, cuidado só com aquele animal exatamente igual. Ele tende a generalizar. Então ele fala, cuidado com tudo que parece com isso. Porque do ponto de vista de sobrevivência, é o mais seguro errar pelo excesso do que pela falta. E é exatamente isso que acontece com a comida. O cérebro ele prefere excluir 10 alimentos que talvez fossem seguros do que correr o risco de incluir um que possa te fazer mal. Só que na prática, isso começa a aparecer de formas bem claras no dia a dia. A lista que você considera seguro vai diminuindo. Você começa a ter medo de testar coisas novas. Às vezes corta não só um alimento, mas um grupo inteiro. Por exemplo, tudo que tem lactose ou tudo que tem glúten ou qualquer coisa minimamente parecida. E sem perceber, a sua alimentação fica cada vez mais rígida. É como se o seu mundo alimentar fosse encolhendo. E aqui tem um ponto muito importante. Isso não é um processo racional. Se fosse só lógica, você analisaria caso a caso.
Mas não é isso que acontece. A generalização é automática, é rápida e é emocional. Ela vem de um sistema antigo do cérebro que tem uma única prioridade: evitar que você sofra de novo. Ou seja, não é frescura, não é exagero, e sim é uma proteção. Só que nessa proteção, quando vai longe demais, começa a ter o custo alto. A alimentação ela fica mais pobre, menos variada, o medo aumenta, porque cada vez menos coisas aparecem seguras. E a tolerância do próprio sistema digestivo diminui, porque deixa de ter contato com variedade. E principalmente isso reforça a ideia de que comer é perigoso. É como se o seu cérebro fosse aprendendo cada vez mais que o caminho seguro é restringir. E aí vira um ciclo. Você restringe para se proteger e quanto mais restringe, mais difícil parece sair disso. Então, se você percebe que foi cortando alimentos aos poucos, que tem medo de testar, sente que sua lista pode estar cada vez menor, isso não significa que você está sendo difícil, significa que o seu cérebro está tentando evitar sofrimento do jeito que ele sabe. A questão é que sozinho ele tende a exagerar nesta proteção. E é por isso que entender este mecanismo já muda muita coisa. Porque você para de se culpar e começa a enxergar o que realmente está acontecendo. Entender tudo isso, que a gente falou até agora, medo de errar, vigilância constante, generalização, não é só interessante, é uma virada de chave. Porque quando você acha que o problema é a falta de controle, que você precisa estar mais rígido, você continua preso no mesmo ciclo. Mas quando você entende que o seu comportamento tem um motivo, que existe um mecanismo por trás, isso vira uma janela de oportunidade. Uma oportunidade de sair do automático, porque até então você estava reagindo, evitando, controlando, cortando, tentando não errar, e agora você começa a enxergar o jogo acontecendo. É como se antes você estivesse dentro de um labirinto, correndo sem parar, e agora você sabe um pouco e consegue ver o desenho do labirinto. Isso muda completamente a forma de agir, e aí começam a surgir algumas dúvidas. E eu vou já direto no ponto, porque elas são muito comuns. A primeira é: mas se eu parar de controlar, eu vou passar mal. E aqui tem um ponto importante: ninguém está falando de largar tudo e sair comendo sem critério. Porque isso não é liberdade, isso é imprudência. A ideia não é sair do controle extremo para o descontrole total. É sair do controle rígido para um controle consciente e flexível, que existe um meio de caminho. Uma outra dúvida que pode provavelmente aí tá borbulhando sua cabeça é você dizer que não precisa desse controle, senão você perde o controle do seu corpo. Na prática, o que costuma acontecer é exatamente o contrário. Quanto mais rígido você fica, mais o sistema fica sensível. É como segurar uma mola com muita força. Quanto mais você aperta, mais tensão acumula. Um controle mais ajustado, mais estratégico, tende a trazer mais estabilidade e não menos. E um outro ponto, você pode até se questionar: isso é coisa da minha cabeça, não tenho o que fazer. Mas eu te digo que tem sim. O sintoma é físico, real, mas a forma como o cérebro interpreta e reage a isso influencia muito a intensidade e a frequência. Não é só imaginação, mas também não é só biologia isolada. É uma interação entre o corpo e o cérebro, e isso abre um espaço para mudança. Agora, onde muita gente erra nesse processo? O erro mais comum é tentar resolver tudo com mais restrição. Passou mal? Corta mais coisa. Ficou com medo? Evita mais situação. Sentiu insegurança? Aumenta o controle. Só que isso alimenta exatamente o mecanismo que eu te expliquei. A vigilância aumenta, o medo aumenta, a lista de alimentos diminui e você vai ficando cada vez mais preso. Um outro erro é você ir exatamente para o extremo. Tentar provar que consegue e sair testando tudo de qualquer jeito. Isso geralmente dá ruim, reforçando o medo e faz você voltar ainda mais rígido depois. O caminho mais inteligente e mais fácil, porque exige constância, é o caminho do ajuste. Você começa a sair desse automático e começa a fazer escolhas mais estratégicas, nem 8 nem 80. Por exemplo,
Aí, ao invés de evitar tudo que gera dúvida, você pode escolher um ambiente mais seguro, uma quantidade menor, o momento em que você está mais tranquilo e observar. Isso não é perder o controle. Isso é construir confiança aos poucos. É como se você estivesse reensinando o seu cérebro, mostrando para ele na prática que nem tudo é uma ameaça, mas existe nuances. Se você tivesse que sair daqui com um único passo para começar hoje, seria esse. Na próxima refeição, tenta trocar o modo automático pelo modo consciente. Ao invés de já entrar na análise de medo e na pressa, faz uma pausa curta. Olha para a comida, percebe o que está sentindo, quais são os pensamentos que você vem tendo, sem tentar mudar nada, ainda, só observando. Porque antes de mudar comportamento, você precisa enxergar o padrão. E apesar de parecer simples, já começa a desmontar aquele piloto automático que te mantém preso. Você não precisa resolver tudo de uma vez, mas precisa começar a sair do modo sobrevivência e entrar no modo consciência. E é aí que a mudança de verdade acontece. Se você chegou até aqui, talvez você já tenha começado a perceber uma coisa importante. Não é sobre comida. O que a gente falou hoje vai muito além do que pode ou não pode comer. A gente falou sobre o que acontece dentro de você quando a restrição entra na sua vida. Você viu que o impacto não é só físico, ele é emocional. Existe uma perda ali, de liberdade, de leveza, de pertencimento. Isso gera um luto que quase ninguém valida. Você entendeu que o medo de errar não é frescura. Ele nasce porque errar, no seu caso, tem consequência real no corpo. Então o seu cérebro aprende rápido, melhor não arriscar. E aí, sem perceber, comer deixa de ser natural e vira uma prova, vira cálculo, tensão, tentativa de controle o tempo todo. E aí você vai evoluir para uma vigilância constante. Você não desliga, você analisa tudo, monitora o corpo o tempo inteiro. E isso cansa de verdade. E aí vem junto a generalização, que é o cérebro começando a ampliar o perigo, vai cortando cada vez mais coisa, tentando te proteger, mas no processo vai te limitando também. E do ponto central de tudo isso é que nenhum desses comportamentos é aleatório. Não é falta de força de vontade, não é exagero, não é coisa da sua cabeça no sentido de ser inventado. É o seu sistema tentando te proteger da dor do jeito que ele sabe. O problema é quando essa proteção começa a te prender. E aí que entra a virada. Porque quando você entende esses mecanismos, você sai desse automático. Você para de só reagir e começa a enxergar o que está realmente acontecendo. E isso abre um espaço para sua mudança. Não uma mudança radical do dia para a noite, mas uma mudança inteligente, mais consciente, mais ajustada. E não é sobre largar o controle, é sobre parar de viver no extremo. Não é sobre nunca mais sentir medo, é sobre não deixar que ele mande em você em todas as escolhas. Se tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo é isso. Você não precisa resolver tudo agora, mas precisa começar a enxergar com mais clareza e menos culpa. Porque quando você entende o porquê do que você sente e faz, você para de se tratar como um problema e começa a se tratar como alguém que só está tentando dar conta. E a partir daí que as coisas começam de verdade a mudar. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, curtiu o vídeo, comente o que você achou, me siga para mais vídeos e muito obrigada. Um beijo da Gabi, tchau!